Diretamente com Brasília, é o Túlio Amâncio que está com a gente. Boa tarde para você, Túlio. Oi, Adriana. Oi, Fábio. Eu estou andando aqui no Palácio do Planalto, que eu estava ali em cima no evento. Estou descendo aqui para o saguão, onde o sinal é melhor para falar com vocês. Estou vendo, estava achando que você estava correndo atrás de fonte, porque correr no Palácio do Planalto, em Brasília, é uma atividade muito comum entre os repórteres. Isso a gente faz também, principalmente em tempos de reformas que estão ficando meio deformadas quando parecem que estão concluídas. Viu? Tem gente correndo atrás de ministério também, né? Não falta, aliás. Ô, Túlio, o presidente fez essa comparação aí da reforma ministerial com a partida de futebol. A gente está em quantos minutos da prorrogação do segundo tempo já? O negócio é que ninguém faz gol de ouro. Na verdade, eu nem sei se existe gol de ouro na prorrogação. O Fábio, ainda existe esse negócio? Não sei. Tem mais. Tinha muita gente morrendo no coração. Melhor não, acabaram com isso. Pois é, o gol de ouro não sai. O que seria esse gol de ouro? Alguém topar ceder na tranquilidade. E quem seria o autor desse gol, no caso, se ele existisse ainda, seria Márcio França. É ele que está sendo o fiel da balança nesse momento, ele e o partido dele, o PSB, viu, Adriana e Fábio? Porque é o seguinte, o Portos e Aeroportos já vai para os republicanos. E aí a gente tem que abrir um pouco, ampliar um pouco o horizonte e não ficar só olhando para Brasília e olhar a disputa política aí em São Paulo. Republicanos é um partido do governador de São Paulo, e vai saber o que o Márcio França está querendo para daqui a alguns anos. E Portos e Aeroportos é considerado, de fato, um canhão, um belo de um ministério. Então, por conta disso, ele também não está querendo ceder. E aí, o que o Márcio França ele disse? Topo ciência e tecnologia, então. É uma pasta com ligação histórica com o meu partido, o PSB. Também é uma plataforma interessante. Só que Lula diz, rapaz, mas aí tem uma mulher lá, Luciana Santos. Por mais que o PSB não tenha uma base grande, se eu mexer com mulher aqui, eu já não devo indicar mulher para o STF. Se eu mexer em tirar mulher de ministério agora, vai dar problema também. E aí vem Geraldo Alckmin convocado para tentar botar água na fervura ou convencer Márcio França a topar micro e pequenas empresas, ou até mesmo ceder o ministério dele, de Indústria e Comércio, para o Márcio França. Mas aí, o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, é ele quem bate o pé. Diz o seguinte, não, eu quero meus 3 ministérios. Hoje eu tenho Justiça, Portos e Aeroportos e o MDIC. Eu quero, no mínimo, 3 ministérios, por mais que ocorra a dança das cadeiras. Os ministros que já foram nomeados, ou melhor, proclamados, mas não nomeados, Fufuca e o Silvio Costa Filho, esses já têm destino certo. Fufuca deve mesmo ficar com o esporte, que vai ser turbinado por conta das apostas esportivas. Depois que o setor for regulamentado, uma parte dessa grana vai para o esporte, e isso vai dar uma musculatura ao Ministério, e o Silvio Costa Filho, vai de fato para o Portos e Aeroportos. Então está dependendo para o Lula dizer se sai ou não essa reforma ministerial antes do 7 de setembro, no caso amanhã, porque hoje pelo jeito não sai, é de fato Márcio França ser convencido a ir para micro e pequenas empresas, que é o ministério que deve nascer, ou então Lula decidir de fato mexer na Luciana Santos, jogar ela para esse micro e pequenas empresas, para trazer Márcio França para ciência e tecnologia. Meio confuso, gente, ou deu para entender? Deu para entender. Não. É confuso, mas deu para entender. As duas coisas. Eu só quero registrar que esse dar problema com as mulheres é porque ele tem um ministério em que não há paridade. Como mulher nesse trio aqui, nessa pirâmide que nós formamos nesse momento, o ministério do Lula, embora tenha mais mulheres do que o governo Dilma, ele não tem paridade no governo. Então, de fato, é uma preocupação se você não tiver representação de mulheres no governo. Ele já vai tirar uma do Ministério do Esporte, né? Não, e já teve a mudança no turismo. Não, e a gente pensa isso em diversas outras áreas. Ele, por exemplo,
não deve indicar uma mulher para o STF, é o que os aliados dele estão dizendo. Então, Lula, que no discurso costuma dizer que eu quero mulher no poder, eu quero mulher no governo, na prática está sendo um pouquinho diferente. Por isso que eu falo que mexer com mulher para ele neste momento passa a ser algo delicado, né? Não, e tem que ser uma prioridade de representação da sociedade como um todo, não só mulheres, pessoas negras, enfim, uma representação que de fato seja compatível com o que é a sociedade brasileira. Essa questão do STF é bastante discutida também, a indicação do Lula é outubro, né? 2 de outubro, se não me engano, a Rosa Weber. Se o Lula a data oficial, né? A data que ela sai, né? Mas ele pode... Da aposentadoria. Ele pode indicar depois ou antes, enfim. O fato é que se o presidente Lula não indica uma mulher, a gente vai ter uma justiça, a Suprema Corte, num 10-1, né? A gente vai ter uma Suprema Corte com 10 homens e uma mulher. E ainda que o presidente possa considerar, já falei sobre isso aqui, possa considerar a indicação da Daniela Teixeira para o STJ como um álibi, uma liberação de indicar outra mulher para o STF, é um erro histórico. O presidente que teve um apoio maciço das mulheres nas urnas, não fossem as mulheres, talvez o presidente seria outro, e vai fazer na Corte Suprema do país um 10-1. 10 homens e apenas uma mulher, se a Rosa Weber não for substituída por outra mulher. É um erro grave, na minha opinião. Mas, rapidamente, Túlio, então, aquela expectativa, pode ser nas próximas horas, está só sendo empurrada, né? Está só sendo empurrada. Quando alguma fonte fala para a gente assim, olha, vai sair de hoje para amanhã, para ser sincero, a gente nem confia muito mais. Mas vamos esperar para ver se sai mesmo antes desse 7 de setembro, porque, pelo jeito, é só uma peça do tabuleiro agora que está criando o problema e precisa ser acalmada, que é chamada Márcio França. Ou, se quiser resumir, o partido dele, PSB, né, pelo Carlos Siqueira, que é o presidente do partido. Alckmin almoçou com o presidente Lula hoje, Márcio França foi convidado para esse almoço e não esteve. Então, essa ausência também é um recado, mas como uma fonte me disse hoje, vamos ficar de olho na disputa no terreno de São Paulo. Esses nãos do Márcio França também é muito por conta do que ele quer no estado de São Paulo nas próximas eleições, se não do ano que vem a próxima majoritária, porque o governo está dando munição para os republicanos crescer com portos e aeroportos. A gente tem aí muitas questões envolvendo o Porto de Santos. A gente tem muitas questões que vão ficar na mão do Republicanos, que é o partido do atual governador e adversário político de Márcio França. Então, é aí que está pegando, esse é o calcanhar de Aquiles dele, que estão tendo que convencê-lo a fim de ceder. Tá, se tiver o apito final aí nessa reforma ministerial, você chama a gente aqui. Obrigada demais.